Quero cumprimentar os irmãos, né? Eu acho que não está tendo a transmissão, mas depois o pessoal vai baixar a palavra. Então, que os irmãos aí que depois vai estar vendo essa palavra, compartilhem com a gente também. Os irmãos que estão aqui também, compartilhem depois essa palavra, o culto e as demais palavras, amém? O Lucas teve um direcionamento de Deus, né? Para que a gente pregasse sobre o impossível. Né? Então, a gente aí está na campanha do impossível. E, mediante a isso, a gente vai ler o livro de Lucas. A gente vai ler o versículo 8. A gente vai ler do 40 ao 56. Então, são bastante versículos aí que a gente vai estar lendo. Lá diz assim: assim que Jesus regressou, a multidão o recebeu com grande júbilo, pois todos estavam aguardando com ansiedade. Eis que, se aproximando Jesus, um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa. Pois tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele caminhava, a multidão o comprimia. Nas proximidades estava uma certa mulher, que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e já tinha gasto tudo o que podia com remédios, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda do seu manto, quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. Aos que Jesus indagou: quem tocou em mim? Com todos negassem, Pedro pondera: mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou o poder. Então a mulher compreendeu que não haveria de passar despercebida. Aproximou-se, tremendo, e prostrou-se aos pés de Jesus. E, diante de todo o povo, declarou o motivo pelo qual tocara daquela maneira, e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Ao que Jesus lhe afirmou: filha, a tua fé te curou, vai-te em perfeita paz. Falava ele ainda quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, informando: a tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo: não temas, tão somente creia, ela será salva. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão, e todos choravam e se lamentavam por ela. Diante disto, Jesus os encorajou: não pranteis, ela não está morta, mas dorme. E muitos zombaram dele, pois tinham certeza de que ela estava morta. Entretanto, ele a tomou pela mão e em voz alta lhe ordenou: menina, levante-te. Imediatamente o espírito dela retornou, e no mesmo momento ela se levantou, e ele mandou que lhe desse algo para comer. Os pais das meninas ficaram maravilhados, contudo Jesus lhe ordenou a que não contasse nada o que passara ali a ninguém. Amém? Amém. Esse é um texto que a gente ouve se falar muito, ouve se pregar muito. E ali fala algo que no mundo é uma grande incógnita. Muitos perguntam, muitos querem saber, muitos acham que consegue, como conseguir driblar a morte. Que isso é algo que todo mundo tem curiosidade. Todo mundo tem um porquê, todo mundo quer saber. E lá no livro de 1 Coríntios, Bia, põe para mim. Vamos ler 1 Coríntios 15, 25 e 26. Porém, é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo dos seus pés.
E o último inimigo que será destruído é a morte. Então, não há nenhum outro Deus, nenhuma outra pessoa no mundo que possa ir contra a morte, a não ser Jesus. Ele é o único que deixa na sua palavra, das Escrituras, que ele vem e o último inimigo a ser vencido é a morte. E, mediante a isso, aqui a gente vê que tem uma sequência de coisas que fala sobre Jairo. Imagine como está a cabeça de Jairo. Ele está com uma filha única, doente, à beira da morte. E nesse momento que ele se achega a Jesus, ele tem alguns obstáculos. Uma multidão que está impedindo ele de passar. Uma mulher também querendo o milagre. Outra pessoa recebendo o milagre que não era ele. E por fim a notícia que a gente não quer ouvir, que é o impossível. Ela morreu, acabou. E aqui eu peço uma reflexão. Toda vez que a gente tiver um impossível de Deus, a gente vai chorar. Toda vez que a gente tiver um impossível de Deus, a gente vai ter que passar por situações difíceis. Porque a palavra diz que é impossível ao homem. Acabou o que o homem podia fazer. E quando acaba o que o homem podia fazer, nós nos desesperamos. Porque a natureza normal do ser humano é controlar tudo, ou achar que controla tudo. E quando ele perde o controle de alguma coisa, ele se desespera. E na verdade a gente não controla nada. Porque se Deus não quiser, você e eu nem acordam amanhã. E ainda assim nós fazemos planos, nós achamos que conseguimos fazer isso, fazer aquilo, mas não. E naquele momento, era sobre isso. Uma pessoa que quer controlar tudo o tempo todo, ela sofre o tempo todo. Porque geralmente as coisas saem do controle. O que o Lucas falou aqui? Quem ia pregar era o pastor José Carlos. E de repente eu não posso, eu tenho que trabalhar. Saiu do controle, saiu da escala. Todo mundo vai ter que se movimentar para que a coisa aconteça. Então, a gente precisa ter algumas atitudes. E então, a gente precisa entender que antes do Senhor dar o milagre para a gente, Ele vai sondar nossos corações, Ele vai falar sobre... Ele vai ver a intenção do nosso coração e aonde está o nosso coração. E aqui, antes da gente falar sobre Jairo, a gente vai falar um pouco sobre essa mulher do fluxo de sangue. A palavra diz que ela estava há 12 anos com hemorragia. Então, eu entendo que o milagre dela nem foi a cura. O milagre dela foi ela ter sobrevivido durante 12 anos com hemorragia. Nos dias de hoje, quanto tempo uma pessoa que tem uma hemorragia com um fluxo muito grande pode sobreviver? Naquela época a gente não tinha a ciência a nosso favor. Ela não recebia uma bolsa de sangue para repor o sangue perdido. Ela tinha uma situação mais precária do que a gente tem nos dias de hoje. E ela não tinha amor, afeto, cuidado, porque pessoas na situação delas viviam separadas. E hoje a ciência diz que isso tudo faz parte do tratamento de um paciente. Ele ter acolhimento, pessoas que estão em processo paliativo, quando não tem mais o que fazer. Quando você coloca a pessoa, às vezes, para ficar com a família, ou para ficar num habitat dela, que ela é cercada de afeto, ou tem alguns casos dentro dos hospitais, que a pessoa fala assim, olha, não tem mais jeito, ele tem 1 semana de vida. Mas aí ele tem um neto que vai nascer. E, por incrível que pareça, a pessoa ainda consegue viver e ver esse neto. E a ciência não explica isso. Porque isso é algo sobrenatural. Então, o milagre dessa mulher, ele já vinha há 12 anos. Ela já estava vivendo o milagre antes da cura de Deus. E aí, eu te pergunto, qual milagre o Senhor vem fazendo na sua vida todo esse tempo? Quanto tempo Ele vem te sustentando, te amparando,
antes do grande impossível da sua vida. Às vezes, nós estamos querendo grandes coisas, nós estamos pedindo o impossível e já estamos vivendo o impossível sem perceber. Quantos de nós nem seria crente? Quantos de nós nem estaria na presença de Deus? Quantos de nós era impossível estar aqui? Quantos de nós, antes de estar aqui, o Senhor permitiu que descesse a sepultura? Já viveu o impossível. Então, às vezes, nós precisamos nos atentar e entender que a gente precisa não só olhar para uma única coisa. Eu já preguei aqui uma vez e falei, antes do grande milagre, a gente vive pequenos milagres. Antes do grande impossível, a gente vai vivendo pequenos impossíveis. Ou grandes que a gente não percebe. Que para Deus faz toda a diferença, porque a palavra de Deus diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, quando você sai do mundo e vem para a presença de Deus, o maior impossível já aconteceu na sua vida. Você aceitou Jesus como seu único Salvador. E você vai vencer a morte. Porque a morte, a Bíblia diz que a morte para o crente é lucro. Você não morre, você vai viver eternamente. Então esse é o maior impossível que nós podemos viver diante da presença de Deus. Amém? E aqui, a gente, voltando para a história de Jairo, a gente vê que Jairo não se limitou à geografia, à multidão, às coisas contrárias. Jairo, ele permaneceu. E a primeira coisa que eu vejo aqui é que Jairo se humilhou. Jairo, ele era um homem importante. Ele não chegou para Jesus dando uma carteirada. Falando, Jesus, eu sou o chefe da sinagoga e minha filha está lá doente, eu preciso que você cure ela. A palavra diz que Jairo se jogou aos pés de Jesus e pediu que ele ajudasse a sua filha. E aí eu te pergunto, como você tem chegado diante de Jesus para pedir o seu impossível? Você tem se humilhado? Ou você tem dito para o Senhor, eu sou crente, eu faço a sua obra, eu sou isso, eu sou aquilo e eu preciso do meu milagre. Qual é a sua postura diante de Jesus para que você viva o seu milagre? Nós precisamos entender e reconhecer a nossa pequenez. Porque quando a gente não reconhece a nossa pequenez, a gente não reconhece a nossa limitação, a gente não reconhece quem é Deus, e Deus faz o impossível, a gente acaba achando que é sobre nós e não é sobre Ele. E às vezes você não está conseguindo o seu impossível e você não entende por quê. Por que Deus sempre diz não? Por que Deus não permite? Porque Deus ainda está falando para mim e para você. Você está ainda achando que é sobre você. Você está ainda achando que você está no controle. Quando você tirar a sua mão, eu vou colocar a minha. Mas é preciso que você se humilhe, que você se prostre. A natureza nossa também, a humilhação é uma coisa difícil para o ser humano. Porque a gente reconhecer o erro, a gente reconhecer que a gente está em sofrimento, a gente reconhecer que algum projeto que a gente fez, que a gente optou por fazer, falhou, é muito difícil. É difícil para a gente perante a sociedade, perante a igreja e perante Deus. Porque a tendência natural do ser humano é sempre que tudo dê certo. Mas, às vezes, não. E, às vezes, a gente precisa se humilhar e se jogar aos pés de Jesus para que Ele faça o impossível em nossas vidas. Amém? A segunda coisa que eu vejo aqui, Jairo teve paciência. Será que a gente tem paciência de esperar o nosso impossível? Quando Jairo estava indo, uma mulher parou Jesus, a mulher do fluxo de sangue. Ela também sofria 12 anos. Ela também precisava de um grande milagre. Mas a nossa tendência natural é quando a gente está aos pés de Jesus pedindo um milagre, e acontece um milagre na vida do outro, a gente fala assim, eu estou aqui há tanto tempo pedindo, e Deus abençoou a vida do Lucas. Eu estou aqui tanto tempo suplicando, o meu milagre não chega. Mas chegou o do Lucas. Por que Deus? Nós somos egoístas. Nós queremos que Deus abençoe o nosso ministério, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja. Mas quando Deus faz isso na vida do outro, a gente se frustra.
E Jairo, o que ele fez? Ele continuou parado do lado de Jesus, esperando que ele curasse a mulher do fluxo de sangue. Eu não estou dizendo que a gente tem que falar, olha, Senhor, passa todas as bênçãos de todo mundo na nossa frente. Às vezes a gente vai lá no Salmo 70 e vai orar, apressa-te, Senhor. Mas não é sobre isso, é sobre se alegrar com a bênção do irmão, mesmo que a minha não tenha chegado. A tendência das pessoas era querer que todo mundo fique bem, mas não melhor que eu. E tem momentos da nossa vida que vai ter pessoas melhores que nós. E nós vamos ter que aplaudir, nós vamos ter que abençoar, nós vamos ter que orar, mesmo que o nosso não chegue. E aí o Senhor vai sondando os nossos corações, o Senhor vai vendo a intenção dos nossos corações, para que nós possamos alcançar o nosso impossível. Amém? A gente não pode ser hipócritas diante de Deus, porque a gente pede misericórdia de Jesus, a gente pede bênçãos de Jesus, mas a gente é seletivo quando é com o outro. É seletivo com Deus quando Ele não faz. E aí muitos falam assim, eu não vou mais para a igreja, eu não vou, ou se afasta da igreja, ou sai da igreja, ou não quer mais saber de Deus, porque Deus não fez na minha vida e fez na do outro. Se você não ficar paradinho do lado de Jesus, esperando, vai demorar mais. E ainda é capaz de você não receber. Porque o Senhor vai entender que você não está preparado. O impossível na nossa vida, quando a gente pede algo impossível, é algo grande. Quando a gente pede o impossível na nossa vida, é algo sobrenatural. É algo que as pessoas vão olhar e vão ver. E aí eu te pergunto, você está preparado para receber o impossível? O que você vai fazer com o seu impossível? Quando as pessoas olharem para você e ver o seu impossível? Às vezes a gente não recebe porque a gente não está pronto, porque a gente não vai dar a glória a Deus. Amém? E aqui, a outra coisa que eu vi, a terceira coisa, ele ouviu a voz de Jesus. Olha, Bia, por favor, volta para mim em Lucas 8, vamos ler o 49 e o 50. Lá diz assim, falava ele ainda quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, informando, tua filha está morta. Não adianta incomodar o mestre. 50. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo, não tema, somente crê, ela será salva. Aqui, Jairo tinha duas opções. Ou ele ouvia a voz daquele que chegou na casa e trouxe a notícia de que a filha estava morta, ou ele acreditava no profeta dizendo, a sua filha vai ser salva. Muitas vezes, nós não conseguimos receber o nosso impossível porque nós não estamos ouvindo a voz de Jesus. A gente está ouvindo a voz das pessoas. A gente está ouvindo a voz da mídia, da política, dos influencers, de outras pessoas, menos a de Jesus. Jesus está falando assim, ela será salva. A mídia, todo mundo está dizendo, ela está morta. E muitas vezes a gente fala assim, ela está morta. Ela não vive mais. E aí a gente se retira da presença de Deus. E a gente não recebe o nosso milagre. Para que a gente consiga receber o milagre, nós precisamos estar atentos e sensíveis à voz de Jesus. Mesmo quando tudo diz que não. Não tem um louvor que fala? Que quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Jairo, ele prosseguiu, ele continuou ali com Jesus e foi até a casa dele, mesmo o rapaz chegando e falando assim, ela está morta. Quantas notícias chegaram na sua vida dizendo assim, acabou. E você prosseguiu e recebeu o milagre. Então, nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Ouvir a voz de Deus. Amém? Muitos, como eu disse, não conseguem viver o impossível porque não ouvem a voz de Deus. E aí, eu me pergunto, né? Mas como que a gente pode ouvir a voz de Deus? Como eu sei a voz de Deus? Primeiro, a gente tem que ter intimidade com Deus. A gente precisa conhecer a palavra Deus. E a gente precisa pedir para o Deus discernimento de espírito. Porque nem toda voz é de Deus. Às vezes a voz pode vir de um altar.
pode vir de uma pregação. Se você não tiver discernimento de espírito, você não vai ser a voz de Deus falando na sua vida. O pastor Nelson ensinou uma coisa para a gente, desde que eu estou aqui no ministério. Não dê a sua cabeça para qualquer pessoa orar. Porque se você está aqui, e o pastor está orando por você, e você sair daqui, der a sua cabeça para outra pessoa orar, você vai transferir a unção. E a voz que você vai ouvir é a outra voz. E se essa voz não estiver na direção de Deus, você pode perder o seu milagre. Então, nós precisamos pedir a Deus discernimento de espírito. A gente pede tantas coisas ao Senhor, né? A gente pede tanta coisa para Deus, e a gente não pede o principal, que é distinguir o joio do trigo, o lobo do cordeiro. A gente tem que entender que se Deus falou, Ele vai fazer. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A única pessoa que vai parar o impossível na sua vida é você. A única pessoa que vai parar o que Deus pode fazer na sua vida, se foi Ele que te prometeu, é você mesmo. Ali, quando a gente vê no final do texto que Jesus chega, muitas pessoas começaram a quê? A zombar de Jesus e do Jairo. Chegou, a menina está morta. O que ele está fazendo aqui? Quantas vezes riram de você? Quantas vezes riram de mim? Quantas vezes riram da gente quando a gente acreditou em algo que Deus falou para a gente? Você vai ser curada? Elaine, você vai ser curada? Câncer é muito difícil. Quantas vezes você tem alguém no hospital e aí você vai falar para a pessoa, Deus falou, ela fala assim, conheci uma pessoa que morreu disso. É muito difícil. Não tem mais jeito. Quantas pessoas zombam da sua fé? Quantas pessoas falam assim para você, é loucura, não vai acontecer. Isso aconteceu com Jesus e com Jairo. Mas isso não impediu que Jesus fizesse o que ele tinha que fazer. Ele chegou, chamou os 2 discípulos, o pai e a mãe, e falou, vamos lá. E aqui nós aprendemos uma segunda lição. Não é todo mundo que vai compartilhar do seu impossível. Porque não é todo mundo que está na mesma fé que você. Se você chamar aqueles que não compartilham da mesma fé que você, que não acreditam no seu impossível, você pode perder ele. Jesus chamou os discípulos que ele confiava, chamou o pai e a mãe, e ainda falou, não conte para ninguém. Porque a nossa tendência é querer, além de Deus fazer, a gente querer sair falando. E ali Deus fala assim, dá o de comer para ela, mas não fale para ninguém. Então nós precisamos entender com quem nós vemos compartilhando as nossas possíveis conquistas, os nossos desejos do nosso coração, as coisas que nós pedimos para Jesus. A Bíblia diz que nós devemos ter união e pedir em oração e o Senhor faz. Mas existem certas coisas que a gente precisa saber com quem que a gente está falando. Porque nem todo mundo vai acreditar. E não é porque as pessoas estão dentro da igreja que elas vão acreditar. Às vezes é impossível demais até para quem está dentro da igreja acreditar. E assim foi com a filha de Jairo. Põe para mim, Bia, Hebreus 2:4. A gente precisa crer que Jesus, Ele pode fazer todas as coisas. Jesus é um Deus do impossível. Mas Ele não é um Deus do impossível porque eu sou crente. Ele não é um Deus do impossível porque eu prego, porque eu canto, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Deus é um Deus do impossível porque Ele é Deus. Quando a gente fala de um Deus do impossível, a gente está falando de Deus, sobre a soberania dEle. Lá em Hebreus 2:4 diz, e juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentos, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuído conforme a sua vontade. Quando Jesus fazer o impossível na nossa vida, não é porque a gente também já está salvo, e Jesus fez o impossível na minha vida, eu estou com a salvação, está tudo tranquilo. Às vezes o impossível que Deus vai fazer na sua vida e na minha, é para que a gente estreite os nossos laços com Ele. É para que outras pessoas se acheguem através de Jesus, através do nosso testemunho. Mas ainda assim, o impossível de Deus é sobre Deus. É sobre a soberania dEle e é sobre Ele. E nós somos instrumentos que Ele deixou aqui na terra
para que a glória dele fosse manifesta. Amém? As palmas louvam o Senhor. Quero chamar o Lucas.